Olha, nós chegamos ao 13º domingo do tempo comum. E eu havia dito no domingo passado que agora a gente saía daquele paramento branco do tempo pascal, da alegria, e a gente entrava no verde desse tempo comum até o advento. E agora o padre Jaime falou para mim, mas como é que você está aí de vermelho? E eu falei para ele, Jaime, que esse dia 29 coincide também com a festa dos apóstolos Pedro e Paulo, e tem uma coisa que juntava esses dois, que é o martírio. Por isso a gente está com a cor vermelha do martírio, para lembrar o testemunho que eles deram de Jesus com a própria vida. Né? Paulo foi decapitado ali para fora de Roma, né? Onde hoje tem a Basílica de Tre Fontane, das Três Fontes, porque diz que cortaram a cabeça do Paulo e que ela deu 3 saltos no chão e que brotaram fontes naquele lugar. Mas é também Roma o lugar onde Pedro foi crucificado ali na colina onde hoje está a Basílica de São Pedro. Diz a tradição que ele pediu que a cruz dele fosse colocada de cabeça para baixo, que ele não tinha o mérito de morrer do mesmo jeito que o seu mestre Jesus. Tirando essa coincidência de que os dois, né, foram mártires na mesma cidade, ali pelo ano 66, 67, né, no tempo das perseguições de Nero, muita coisa diferenciava esses dois. Né? Pedro era um pescador rude, lá da Galileia, impetuoso. Bom, Paulo era impetuoso também. Né? Mas Pedro, ele escreve, né, uma carta bonita, mas ele já põe lá no fim que é o Silvano que está escrevendo para ele. Pedro não passou por escola, por nada. Né? Ele aprendeu seguindo Jesus. Do outro lado, Paulo era um letrado. Né? Estudou em escola, sabia o grego perfeitamente, foi educado aos pés de Gamaliel, na melhor escola do templo. Né? E os dois tiveram que passar por um processo de conversão. Né? Jesus vai dizer para Pedro, antes que o galo cante, você vai me trair 3 vezes. E ele traiu, Jesus olhou para ele, ele chorou amargamente. Paulo saiu com fúria perseguindo os cristãos e tem aquela aparição de Jesus, quando ele cai do cavalo e diz, Paulo, por que você me persegue? E outra coisa, aquele Pedro que traiu 3 vezes, Jesus perguntou, você me ama? E ele vai responder, sim, que ele amava. E Jesus diz, apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Paulo não recebeu essa missão de apacentar as ovelhas do rebanho. Ele saiu à procura de anunciar Jesus àqueles que nem tinham noção nem da Escritura, os gentios, os pagãos. Então ele foi o grande evangelizador. O que nós celebramos nessa festa? Primeiro, que a gente recebe uma missão, o apostolado, e que nós estamos dispostos até a dar a vida por essa missão que recebemos. Por outro lado, Pedro também recebeu de Jesus, na última ceia, ele diz para ele, e tu, uma vez convertido, né, você confirma os teus irmãos, você apoia os outros irmãos. E a gente sentiu muito isso, nas lágrimas, no carinho que o povo acompanhou
né, o enterro, aquela longa caminhada do Papa Francisco. Sentia como se perdesse um pai, né, um guia. E depois esse mesmo povo, com muita alegria, festejou a vinda do Leão XIV. E que logo no primeiro anúncio ele diz: a paz esteja com vocês. E nesses dias de guerra insanos, né, de bombardeios para todo lado, onde morrem pessoas inocentes, ele diz: é hora de cessar as armas e dar lugar para a diplomacia, para a conversa. Então, nessa festa do martírio de Pedro e de Paulo, a gente vai com mais força cuidar das nossas comunidades e saber que a gente tem que olhar também para os que estão fora e anunciar o Cristo. E ter a mesma força daqueles dois apóstolos, Pedro e Paulo, tão diferentes, mas que se juntaram na missão e no anúncio do Cristo. Que celebremos nesse mês de junho, de tanta festa lá, que começou com Santo Antônio no dia 13, com São João no dia 24 e termina com Pedro, festas populares, onde a gente reconhece nos santos uma luz e um exemplo para a nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.